Oi, som.
Oi. 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 Tá muito alto, né? Peraí. Mesa de som, por favor. Menos grave e agudo. Onde é que baixa aqui, Michel? Fala aí, vê se tá Oi. alto não, né? Oi. Tá mais alto. Esse aqui tá mais alto. Esse aqui você sobe nesse aqui. Alô? Alô? Oi? Alô? 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 Oi? Nesse aqui que tá mais baixo? Alô? Alô? Fala aí. Oi. Vanessa. Vanessa. Alô? Oi? Pode ir. Tá bom. Estão ouvindo, né? Tá todo mundo ouvindo? Tá bom. Tá chato. Já que Léo me olhou de cabelo cortado, ele falou assim, tá chato, tem que pedir tá chaves. Eu achei que era engraçado. Tá Chaves. Engraçado. Pode, tudo ok? Pode ser? Tá. Vamos falar sempre no microfone, tá bom? Tá bom. Quem não tiver perceber que o som não tá sempre no microfone, pede pra falar pra gente. Tá bom. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Então, hoje daremos aqui início às apresentações da disciplina. A professora Milena não pôde comparecer. Surgiu um compromisso que ela, lá na Unicamp de Barão, ela foi ser banca de concurso no Instituto de Economia, na Faculdade de Economia, tá bom? Então, por isso, ela pediu que eu ficasse coordenando os trabalhos hoje. As apresentações serão gravadas, tá bom? Mas o link é privado, então não se preocupem com relação à imagem de vocês. E eu peço que durante as apresentações vocês falem sempre no microfone, tá? Tem um falhando um pouco, mas vocês estão conseguindo ouvir pelo microfone? E depois ela vai fazer a avaliação de vocês via o link que foi gerado da gravação, tá bom? Boa apresentação para vocês. É isso. Vocês lembram se tem um prazo, um tempo máximo de apresentação? Ela colocou no Moodle? 12, né? Tá, eu vou... 20 não, 20 não. 20 minutos? 12 minutos. 12. Tá chovendo. Era pra ser 10. Boa noite, todo mundo. Ah, tá. Já pode? Boa noite, todo mundo. O tema do nosso trabalho é o aborto no Brasil. Meu nome é Vanessa. Sou o Leonardo. Eu sou a Aline. E eu sou o Luca. Então, vou fazer uma breve contextualização, né, sobre o aborto no Brasil. Pouco se sabe, mas as antigas civilizações elas usavam desse método para controle de natalidade. Então, era muito comum, era até uma coisa cultural que eles faziam no passado. Mas aí, com o surgimento do cristianismo, essa prática começou a ser reprimida e condenada. E até hoje, né, no Brasil é ilegal e na maioria dos países da América Latina também. Tanto é que a gente tem uma lei em vigor que criminaliza, né, o aborto e só permite que ele seja realizado em 3 situações específicas, que é, né, em caso de estupro, violência, ou quando não há outra forma de salvar a vida da mãe, da gestante do feto, ou quando o feto possui alguma anencefalia. Bom, enfim, né,
Aí, o que que a gente pode concluir disso, né? É um direito das mulheres, né, poder escolher seguir com a gestação ou não. E quando a gente criminaliza essa prática, a gente viola esse direito. Então, é por isso que a gente acha tão importante que seja legalizado, para que elas tenham segurança para, né, para poder fazer a prática, que o Estado garanta, né, que elas tenham esse direito e que elas possam realizar o procedimento de forma segura. A questão do aborto não é um procedimento que costuma ser perigoso. O aborto se torna um problema perigoso quando ele é feito de forma insegura, geralmente feito de maneira clandestina. Aí os riscos acabam sendo muito maiores. A pesquisa publicada em 2012 mostrou que o risco por morte por aborto é quase 14 vezes menor do que o risco durante um parto. E em países que o procedimento é permitido, como na Inglaterra, o aborto pode até ser realizado de casa nas primeiras semanas da gestação. E um problema que a gente tem é que, sem acesso a meios seguros de informação e também de assistência na rede pública, muitas mulheres ficam expostas ao mercado ilegal, né, realmente ao aborto clandestino. Porque a partir do momento que a mulher toma a decisão de que ela não quer ter um filho, querendo ou não, quando você tem um filho, é uma decisão que completamente vai mudar o rumo da sua vida, né? Tem gente que vai ter que talvez largar a faculdade para poder cuidar do filho, ou vai ter que abrir mão do emprego, ou realmente não quer isso para a vida, né? E é uma decisão que vai mudar completamente como vai ser dali para frente. Então a gente tem que a criminalização, ela não evita o aborto. Na verdade, o que ela faz é tornar uma questão menos segura. E isso é um problema que afeta em especial gente de classes minoritárias e também a classe negra, porque, alguém que tem bastante dinheiro, o que vai fazer? Vai viajar para o exterior, onde é legalizado, vai fazer numa clínica, vai fazer com um médico renomado na cidade que, mesmo sendo ilegal, consegue fazer. Alguém que tem menos dinheiro vai ter que recorrer a meios clandestinos. E isso leva a gente a um segundo problema. Na verdade não está aí, mas qual que é esse problema? Em 2000 só para não falar nada errado aqui, em 2020 o SUS realizou mais de 80 mil procedimentos de aspiração e curetagem. O que é isso? São mais de 80 mil procedimentos que eles têm que ser feitos geralmente em caso que um aborto deu errado. Então são 80 mil pessoas que tentaram fazer aborto, isso não é um número absoluto, mas é o número de pessoas que deu errado a ponto dela mesmo assim ter que recorrer ao SUS para finalizar o procedimento. E com esse número de procedimentos foi gasto mais de 14 milhões dentro do mesmo ano. Então você tem esse problema em duas esferas, né? Na esfera pessoal da pessoa, que é um risco de saúde para ela, e ela está sendo privada dos direitos de autonomia reprodutiva dela, como também passa a ser um problema financeiro para a nossa rede de saúde pública. Bom, trazendo o problema agora um pouco mais próximo da gente, vou falar sobre como é a questão do aborto na América Latina, com um foco especial no Brasil. Na América Latina a gente tem 4 situações diferentes. Tem o países onde o aborto é legalizado, né, são 2 países apenas. Países onde o aborto é descriminalizado, onde ele é proibido, como é o caso do Brasil, mas tem exceções, e onde ele é totalmente proibido. Bom, no país que ele é legalizado apenas na Argentina e no Uruguai, e são casos bem recentes. Na Argentina, se eu não me engano, foi por volta de 2012. Perdão, na Argentina foi mais recente, em 2020, final de 2020, que com a onda do movimento verde e tal. No Uruguai, ele foi em 2012, e a gente conseguiu ver uma das consequências da legalização foi que, é óbvio, pararam de 2012 a 2013 a 2015, a gente teve 15 mil casos de aborto legalizado registrados e apenas uma morte. E essa morte foi decorrente de um aborto clandestino. Então é evidente que é uma consequência direta a diminuição das mortes, porque na maioria dos casos são de casos de aborto clandestino. Falando um pouco agora dos países onde ele é descriminalizado, a principal diferença dele ser legalizado para ele ser descriminalizado no caso dos países legalizados, como a Argentina e o Uruguai, o Estado dá o apoio para esse aborto. Então, e não é simplesmente abortar também. Tem todo um processo até que chegue o aborto. Então, a mulher, ela primeiro tem que declarar que ela quer abortar a criança para um médico. Depois ela tem que passar por uma equipe interdisciplinar formada por 3 pessoas, que é outro profissional da saúde, um profissional de saúde mental
e também um terceiro profissional, me fugiu a memória agora. Mas depois disso ela tem que passar por um período de 5 dias de reflexão para ela tomar de fato essa decisão. Tomando a decisão, ela contata o profissional da saúde e realiza o procedimento. E após esse procedimento, ela tem um acompanhamento, porque em muitos casos, principalmente em abortos clandestinos, a mulher sofre com hemorragias, complicações do aborto, que pode vir a piorar o caso dela. E aí ela tem esse acompanhamento médico e também psicológico. No caso dos países que é descriminalizado, não tem todo esse suporte para... Óbvio que também tem as regras para poder abortar, só que não tem o suporte do Estado. Então, as mulheres periféricas e pretas continuam tendo que recorrer a abortos clandestinos, o que meio que ainda deixa bastante mortes. Por exemplo, não lembro o país agora, mas falando da principal consequência da descriminalização, são os casos das mulheres presas. Na Colômbia, cerca de 400 mulheres por ano eram presas. E após a descriminalização, todas que estavam presas, acho que eram 396, elas foram liberadas. Falando agora um pouco sobre... pegar esse dado aqui, é só a tabelinha que eu tinha falado Perdão, gente, esse é outro. No Uruguai, assim que foi descriminalizado, que foi legalizado, todo mundo acha que vai ter um boom, né, que muita gente vai começar a abortar, e esse é um dos principais argumentos contra a legalização do aborto, que vai sair todo mundo abortando desenfreadamente. Na verdade, no começo rolou isso um pouco, então subiu, porque as mulheres que queriam abortar, elas foram abortar do jeito legal, mas depois ocorreu uma estabilização. Falando um pouco agora do Brasil, o Brasil é um país onde que o aborto é criminalizado, né, e tem exceções, que são as exceções que a Aline falou no começo, mas tem todas as consequências que eu falei anteriormente, das mortes, etc. Crianças de 10 a 14 anos têm um número parecidíssimo em hospital por conta das complicações do aborto, por asma, pelas mesmas quantidades de crianças que tem por asma, por exemplo. Então, é um grande problema, principalmente para as mulheres periféricas e pobres, que são a maioria dessas crianças. E países onde ele é criminalizado, na verdade, é só um país, que é o Suriname. A gente tem poucas informações, é um país bem pequeno, mas é o único país também onde ele é totalmente criminalizado, que não tem nenhuma exceção onde pode abortar legalmente. E ainda assim, no Brasil, onde tem essas exceções, é muito complicado conseguirem, de fato, o apoio do Estado, a legalização para conseguir abortar. A gente tem um caso mais recente de uma criança de 11 anos que foi previamente negado o aborto legal dela. E o caso, se eu não me engano, ainda está em discussão. Mas é isso. Oi, tá ouvindo? Falando um pouco agora do Brasil, de acordo com o Código Penal de 1940, no artigo 128, a legalização não deve punir o médico que realiza o aborto para salvar a mulher. Então, assim como a Aline já disse, são aqueles 3 casos em que o aborto é permitido. E em 2012, o STF ampliou o que já vinha sendo previsto no Código Penal de 1940 e passou a permitir o aborto em casos de anencefalia. Agora, no Congresso, esse assunto tem sido cada vez mais recorrente, principalmente, acho que pelo movimento feminista, que desde 2010, 2015 tem tomado cada vez mais força. Então, diversos projetos circulam na Câmara e no Senado, mas nenhum consegue dar andamento e avançar para que seja legalizado ou descriminalizado. Também tem muitos projetos que correm para ser ainda mais restringido esse acesso ao aborto. Em maio de 2023 foi instalada a Frente Parlamentar de Combate ao Aborto, que é uma frente mista de vários senadores e deputados, e eles buscam regredir ainda mais nessas medidas que já são poucas que a gente tem no Brasil. E nosso país está entre os 25% das nações do mundo com as legislações mais restritivas em relação à interrupção da gravidez. Por exemplo, na Europa, a maioria dos países
que são legalizados. Só falar rapidinho, em 2005 foi criado uma PL do Estatuto do Nascituro, que foi arquivado, que planejava regredir mais ainda, dar meio que direitos a, por exemplo... o Estatuto do Nascituro é para dar direitos desde a concepção, dar direitos de cidadão desde a concepção. E isso trouxe diversas consequências, quer dizer, traria diversas consequências, a PL foi arquivada, mas traria diversas consequências como dar o direito do estuprador não ser levado como estuprador. Então, em caso de estupro, ele seria levado em conta como pai não oficial da criança. Teria que pagar pensão, mas a criança também não poderia ser abortada em caso nenhum. Ele foi arquivado em 2008 e voltou a ser debatido no finalzinho do ano passado pela Damares, mas também não foi para frente. Posso falar? Se eu puder fazer mais um adendo também, é que a questão do aborto também ela vem de um pouco antes, né? Porque aqui a gente fala a partir do momento que a pessoa já está grávida e ela está tendo essa reflexão. Mas a gente tem que pensar que ela estar grávida, por exemplo, quando a gente fala na questão da autonomia reprodutiva, né? Por isso que como a mulher tem o direito da autonomia reprodutiva, se ela for violentada, ela tem o direito ao aborto porque não foi escolha dela fazer isso. Mas daí a gente também tem um problema um pouco mais atrás disso, que é a questão da educação. Então eu separei aqui um dado de que 27% das gravidezes que a gente tem, isso foi feito por um estudo que acho que um estudo que contemplou acho que umas 2.000 mulheres grávidas, e dessas de diversas classes sociais, diversas regiões, 27% das gravidezes foram causadas por falha no uso do método concepcional. Então, isso remete para a gente à questão de educação mesmo. E no Brasil inteiro, a gente tem, dos 54 estados, apenas 8 estados que têm como recomendação trazer projetos contínuos de educação sexual. Então, isso também, se você considerar que a mulher ela fez uso do método contraceptivo, só que ela não tinha informação da forma correta a se fazer esse uso e acabou engravidando, isso, desde o princípio da educação, pode ser uma violação do direito de autonomia reprodutiva dela. E aí, por fim, a criminalização da prática do aborto condena as mulheres. Né? O que eles estão tentando fazer, na verdade, não ajuda em nada. E a legislação precisa proporcionar maneiras seguras de que isso seja feito para o bem da sociedade toda. É isso, obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Parabéns pela equipe pela apresentação. Eu só queria fazer um comentário. Acho que vocês devem lembrar daquele caso que a Damares Alves vazou lá em Recife, no Pernambuco, onde acho que era uma criança também de 11 anos, né? Foi violentada pelo pai, salvo engano. E aí ela engravidou e entrou na justiça para conseguir o direito de aborto. E aí foram, acho que frente conservadora, não sei, houve uma manifestação em frente ao hospital, e aí o médico saiu para dar uma coletiva e ele fez uma fala muito dura, onde ele mesmo condenava a classe médica, pois em Recife, segundo o mesmo, ele disse que tem médicos que eles são especializados em abortos de forma ilegal, mas fazendo dentro do procedimento médico, onde eles ganham muito dinheiro e eles atendem os filhos, as filhas, no caso dos empresários e os filhos também, dos empresários, dos políticos da cidade, de todo o estado e daquela região ali do Nordeste. Então, quando a gente vê que há essa ilegalidade, porque também tem muita gente explorando esse lado ilegal e ganhando muito dinheiro, tá bom? É a equipe que vai debater. Comentário? Então, só para fazer um adendo, nesse caso mesmo, ele reforça como realmente a criminalização do aborto passa muito mais a ser uma questão social. Porque quem tem acesso não é nem acesso à informação, tendo acesso a dinheiro, a pessoa consegue simplesmente fazer um aborto com um médico bom, formado, instruído, com os mesmos riscos que teria se fosse assistido pela rede pública.
quem que acaba sendo precarizado por isso? É gente que não tem acesso a dinheiro, não tem condição social. E aí o aborto passa muito mais, a criminalização do aborto passa a ser muito mais uma questão social do que, enfim, de moralidade, ética, religião, saúde pública. É a equipe do neonazismo? Desculpa. Vocês podem ir comentando. Eu começo a elogiar, obviamente, e eu posso falar dessa pergunta, é verdade com vocês. E aí, eu posso falar essa pergunta? Oi, boa noite, gente. É, é, vocês escutaram? A gente é o grupo do neonazismo, então. Vou apresentar a gente. Eu sou a Júlia. Temos as Carols. E temos Lolo e Lui. Então, primeiro, parabéns pelo trabalho. A gente achou bem legal. E para começar, uma perguntinha que a gente queria fazer. Vocês falaram bastante sobre como que eu posso falar? Como é uma ideia que ainda está sendo construída e a gente entendeu o ponto de vista de vocês, mas a gente viu também que foi uma coisa voltada para pessoas, assim, pelo menos da leitura que a gente teve, para mulheres cis, e a gente queria saber, num contexto sobre pessoas trans, o que vocês acham, como vocês incluiriam esse assunto no trabalho de vocês. Eu acho que, assim, pode até ter sido uma falha nossa de não ter... Eu acho que a gente não falou em nenhum momento de identidade de gênero e orientação... enfim, a gente não trouxe isso como um ponto, mas acho que a questão final é o aborto. É o procedimento que ocorre dentro da pessoa, independente de como ela se identifica, como ela se veste, como ela se porta, né, da pele para fora. O aborto é um procedimento que ele ocorre internamente, e seja ele sendo feito clandestino, seja uma pessoa cis ou trans, os riscos de um aborto clandestino são os mesmos, que é a questão de salubridade do procedimento, acesso à informação. Então pode ter sido uma falha nossa de não especificar o caso de uma pessoa trans, por exemplo, mas o nosso caso é a legalização do aborto em todos os casos, porque o problema maior da criminalização do aborto é o fato de que tem gente fazendo isso de forma ilegal, que está sendo feito por métodos clandestinos, e aí que promove o maior risco. Então, independente de orientação de gênero, sexual, a gente é a favor do aborto legalizado com assistência da rede pública em todos os casos.
terminando aqui, vou passar o microfone. Queria dizer também que vocês falam muito bem, foi muito claro. Então, de parabéns mesmo. Eu sei que é difícil estar aí na frente, então é isso, parabéns. Não, a pergunta que a gente tinha pensado, vocês acabaram respondendo agora também. Mas a gente gostou muito do trabalho, achou o tema muito importante, assim, achou muito legal vocês terem escolhido esse tema e terem trazido tanto dados sobre, porque isso é um tema que geralmente fica numa discussão muito passional, assim, né? Tipo assim, mulheres têm direitos, o bebê também. E aí, tipo assim, trazendo dados fica muito mais claro do que a gente está falando. E a que a gente ia perguntar era que vocês falaram, tipo, de legalização, né, descriminalização e proibição. E acho que ficou claro que vocês são mais a favor de uma legalização, né, do que descriminalização. E aí, falar assim, como que vocês pensam que funcionaria isso no Brasil? Assim, seria através do SUS? Como que seria esse apoio para as mulheres e pessoas? A gente acredita que, assim, pegando paralelo, por exemplo, o exemplo das vacinas, tem lugares que você consegue comprar vacina de forma privatizada, mas tem o SUS que garante vacina para todo mundo. A nossa ideia é a mesma, a gente não quer que só o Estado seja portador disso, mas é fundamental que o Estado atue nessa área, justamente porque o maior problema que a gente trouxe foi a morte das mulheres pretas, independente de trans ou cis, e periféricas. Então, se for legalizado, mas o Estado não estiver atuando nisso, apoiando essas mulheres, não vai mudar muita coisa. Então, o problema continua o mesmo. Eu acho importante também ressaltar que o processo do aborto, se ele fosse ter ainda algumas regulamentações, então, por exemplo, tem que passar por todas essas etapas e tudo, mas se for feito pela esfera privatizada, teria que ter essas mesmas etapas. Isso aí é beleza, mas é legal você também poder recorrer à esfera privada, porque aí você consegue, a gente trouxe aqui o dado, né, de que o SUS hoje já gasta 14 milhões com o processo de correção. Pô, se o SUS tivesse que assumir todos os abortos, seja por correção ou fazer o procedimento todo, seria um gasto a mais. Então é legal poder direcionar algumas pessoas para a rede privada. Mas acho que o mais importante, como já foi falado aqui, é justamente garantir o acesso para quem não tem essa condição, né, para a gente conseguir realmente sanar essa desigualdade social. Isso pessoal, o que nós falamos na última aula, é questão de alocação eficiente do recurso, né? Quando a pessoa vai, aborta ilegal e vai parar no hospital, gera muito mais problema, passa na frente de outras pessoas que já estavam lá esperando pelo atendimento e aí acaba um transtorno e falta de políticas públicas nessa relação. Mas aí envolve toda uma cadeia de valor e tudo mais. Mas é isso, tá? Palmas aí para a equipe, pessoal. Vocês estão de parabéns. E aí a próxima equipe é a Políticas Ambientais, por favor.
Bom, boa noite, gente, tudo bem? O nosso grupo vai falar um pouco sobre uma perspectiva histórica das políticas ambientais no Brasil. Bom, o grupo é composto por 5 integrantes, mas infelizmente 2 deles não puderam comparecer por motivos pessoais. Eu sou a Yasmin, essa é a Letícia e essa é a Viviane. Bom, agora introduzindo um pouco o tema, embora seja um tema muito conhecido, a gente achou necessário fazer uma contextualização inicial. Bom, o que a gente pretende com essa apresentação? Assim, eu acho que todo mundo sabe que o Brasil ele é extremamente importante quando se trata das questões ambientais, tanto pela biodiversidade, quanto a extensão da fauna e da flora, e para o equilíbrio mundial em si. Bom, e daí surge uma questão, que é como que a gente vem conciliando o nosso desenvolvimento com as políticas ambientais? Porque a gente sabe que no mundo capitalista as pessoas sempre contrapõem essas duas esferas. Por quê? Para você se desenvolver, será que você realmente tem que ficar desmatando, investindo, sei lá, na agricultura, por exemplo? Então, o nosso grupo vai fazer uma perspectiva de todas as políticas ambientais, ou pelo menos de suma maioria, da década de 40 até os dias atuais. E com isso, a gente vai buscar mostrar essa evolução e também associar com o contexto socioeconômico e político do país. Bom, aqui tem a linha do tempo que a gente pensou em fazer. Então, desde 1940, quando tiveram as primeiras políticas de fato em si no Brasil, passando pela década de 70, 90, os anos 2000, 2010 e atualidade. Ali a gente tem brevemente resumido os principais acontecimentos. Então, por exemplo, em 1975 começou uma orientação sobre as perspectivas mais concretas sobre o meio ambiente. Mas, enfim, a gente vai detalhar mais na nossa apresentação. Além disso, a gente utilizou bastante do livro Chutando a Escada, do Chang. A gente viu isso na aula do Paulo. Eu não sei se todo mundo aqui faz a matéria com ele. Mas justamente para entender como que o Brasil conciliou o desenvolvimento com as políticas ambientais. Porque muita gente acredita que os países desenvolvidos, eles acabam chutando a escada dos em desenvolvimento, e isso estaria também atrelado à questão ambiental. Bom, agora falando em si sobre o período temporal. Vamos começar falando da década de 40, quando começou ali o processo de tentar desenvolver o Brasil a partir da industrialização. Eu vou fazer uma perspectiva geral até a década de 70. Bom, em 1940 a gente teve a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral, que buscava regular basicamente a mineração no país, já pensando em possíveis consequências que isso podia causar no ecossistema. Depois, em 1943, a gente teve a Conferência das Nações Unidas sobre Alimentação e Agricultura, que falava já mais no âmbito da agropecuária, como que a gente ia conciliar isso, sabe, os impactos com o que de fato devia ser feito aqui no Brasil. Tá. Depois, em 1948, teve a União Internacional para a Conservação da Natureza, pensando em conservar a fauna e a flora. Depois, em 1965, surge o primeiro Código Florestal, que buscava regular o uso das florestas em consonância com a expansão urbana que estava acontecendo. Em 1975, em 77, a gente teve um grande avanço, porque a gente criou basicamente 4 códigos muito importantes que buscavam regular toda a esfera ambiental, tanto na esfera da caça, da pesca, da mineração e na proteção de fauna, que eram coisas que não existiam antes e foram bem significativas. Além disso, é importante ressaltar que nesse período, em 1960 e 70, o Brasil teve uma das cidades mais poluídas do mundo, que era Cubatão, dado a grande industrialização. A cidade ficou conhecida, enfim, até mais que, por exemplo, se eu não me engano, na época, se tornou a mais poluída do mundo. E daí sim o Brasil resolveu começar a tomar algumas medidas assim para regular emissões de gases das indústrias e tal, até se tornar mais ou menos como é hoje em dia. A cidade ainda é muito poluída, mas menos do que naquela época. Em 1972, teve a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo. Acho que todo mundo já ouviu falar. Foi muito impactante e muito importante no cenário mundial em si para a definição de metas de como os países iriam lidar com as questões climáticas. Por fim, falando mais do cenário do Brasil também, em 1973, a gente criou o CONAMA, que buscava aplicar no Brasil o que a Conferência de Estocolmo propôs para o mundo.
E no final a gente teve o decreto de lei de 1413, que é basicamente para regular a mineração também. Bom, agora olhando um pouco durante o período de 1975 a 1990, como a Yas comentou, da Conferência de Estocolmo, em 1972, ela teve impacto não só mundial, mas também no Brasil, principalmente por tratar da conscientização ambiental, né? E a partir disso teve a criação do Ministério do Meio Ambiente, em 1995, e esse ministério ele lutava contra o desmatamento e as áreas degradadas a partir dela, né? E com isso, bastantes leis ambientais elas foram estabelecidas, entre elas a Política Nacional do Meio Ambiente, o Código Florestal e a Lei da Mata Atlântica. E aí, não só isso, mas o Brasil, como ele estava envolvido nisso também, ele buscou preservar os seus interesses e também obter recursos internacionais na conferência. E isso fez com que o Brasil adotasse uma postura de liderança perante os debates sobre o meio ambiente, né? Então isso fez com que ele tivesse uma posição de soberania e o desenvolvimento do país também foi priorizado, que isso evitava umas discussões um pouco mais sensíveis em relação aos recursos naturais, né? Que por serem recursos escassos, eles geravam uma discussão em questão do crescimento do país. E isso foi que teve a conexão entre o desenvolvimento e o meio ambiente, ele foi introduzida pelo Brasil e influenciou como o meio ambiente é tratado internacionalmente. E aí, a partir dessa posição mais prioritária do Brasil, da década de 90 até os anos 2000, teve as principais marcos da década, né? O Protocolo de Kyoto, ele foi criado em 1997, em Kyoto, no Japão, e ele prezava para evitar a emissão de gases estufa, enquanto o Acordo de Montreal foi em 1989, que ele prezava para não evitar a emissão de gases e substâncias na camada de ozônio, e a ECO 92 no Brasil, que foi realizada no Rio de Janeiro, que prezava recursos ambientais, contra a destruição da natureza também. E o principal problema era que dava para citar de forma evidente em todos esses marcos o desmatamento amazônico. Bom, agora falando um pouco mais sobre um período mais próximo do nosso, a gente vai falar um pouco sobre de 2000 a 2010. O que aconteceu nesse período? Primeiro, a gente teve o Protocolo de Kyoto em si, que a Viviane já comentou, mas ali foi a data que aconteceu em si, 2005, que buscava garantir metas para a redução da emissão dos gases do efeito estufa. Além disso, a gente teve a Diretiva de Energias Renováveis da União Europeia, em 2009, que buscava, de novo, metas para o aumento de participação de fontes renováveis de energia. Então, para a gente conseguir, para eles, no caso, né, conseguirem, de fato, fazer a transição energética que é tão importante para a conservação do meio ambiente. Por último, teve a Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas dos Estados Unidos, que foi muito importante, principalmente porque eles estabeleceram um padrão assim, que todo o mundo deveria seguir. E daí foi construído um documento com o objetivo de lidar com as mudanças climáticas. Bom, agora falando um pouco do período de 2010 a atualmente. A partir de 2010, foram adotadas algumas políticas ambientais para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e também projetos voltados para a economia verde. Então, foi mais centrado nesses dois pontos. Em 2015, foi estabelecido dois principais acordos internacionais, que é a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. A Agenda 2030, ela estabelece 17 ODS a serem alcançados até 2030. E os principais pilares que os 17 ODS estabelece é a erradicação da pobreza, a proteção do meio ambiente e também a diminuição da desigualdade social. Agora, falando mais dos principais acordos nacionais, pode-se citar a Lei de Resíduos Sólidos, o Programa Nacional da Conservação de Energia Elétrica, a Política Nacional de Pagamentos por Serviços Ambientais, Áreas Protegidas da Amazônia, Projeto de Lei do Marco Legal da Biodiversidade, que também foi criado em 2015. Agora, falando um pouco sobre os desafios contemporâneos. Bom, eles são complexos e diversos. O aumento das emissões de efeito estufa e o consequente aquecimento global, eles representam um grande desafio
para as políticas ambientais. Outro também a se elencar é a exploração insustentável dos recursos naturais. A alta demanda por recursos naturais, como a água, minerais e combustíveis fósseis, ela coloca pressão sobre os ecossistemas, se tornando também um grande desafio da contemporaneidade. E essas questões todas, elas necessitam de esforços em conjunto, de governos, do setor privado, da sociedade civil e dos indivíduos, porque sozinho não tem como promover um futuro sustentável. Então, é necessário um esforço em conjunto. Agora, trazendo um pouco de quais são as perspectivas futuras, o Brasil ele desempenha um papel crucial. Então, a principal prioridade é a proteção da biodiversidade, combate a mudanças climáticas, gestão sustentável dos recursos hídricos. E como que isso seria feito? A partir da criação de áreas protegidas, promoção de fontes de energia renovável e implementação de políticas de conservação. Falando um pouco das ONGs, dos movimentos sociais que defendem a política ambiental aqui no Brasil. As ONGs têm o Greenpeace, que são 300 mil cyberativistas. Tem o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que está presente na região amazônica e no Cerrado. Os movimentos sociais a serem citados é o Xingu, Livre para Sempre, que é a oposição à construção da usina de hidrelétrica no rio Xingu. E também tem o movimento Cerrado Vivo, que visa frear o avanço da agropecuária e o seu alto desmatamento e o elevado de uso de agrotóxicos na região. Bom, concluindo então agora essa perspectiva que a gente fez, a gente pode perceber que durante todo esse período que a gente analisou, várias instituições foram criadas, leis e programas em si para preservação ambiental. Então a gente vê que, embora às vezes não seja completamente efetivo, essas políticas têm políticas, é uma área que é visualizada pelo Estado e que tem uma atuação, mesmo que essa atuação às vezes seja inefetiva. E, nesse mesmo aspecto, a gente vem enfrentando desafios significativos, como o desmatamento, a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas em si. Acho que todo mundo vem acompanhando nos últimos anos as notícias. É queimada na Amazônia, queimada no Cerrado, no Pantanal. Muito complicado. Mas, enfim, a gente tem políticas. E, com isso, a gente percebe que as perspectivas futuras só vão funcionar a partir do contínuo aprimoramento desses marcos legais, da fiscalização e também da criação de novas medidas para que, por exemplo, a crise climática seja contida e também com que a gente consiga garantir que as metas dos acordos que as meninas falaram aqui sejam cumpridas também. E é isso. Parabéns para a equipe, tá? A questão do tempo também perfeito. Eu sempre que tem esse tema envolvendo a questão ambiental, eu gosto sempre de levantar alguns pontos muito polêmicos, né? E aí já puxando assim o coro de quem vai também fazer comentários da apresentação, essa questão de quanto lixo é gerado durante esses encontros para debater essas questões ambientais. Vocês já pensaram sobre isso? Porque ficam várias pessoas de vários lugares do mundo dentro de um hotel debatendo isso, quanto de lixo ali é gerado. E se tratando do Brasil, esse lixo ele não é coletado com a questão da separação, sendo orgânico no lugar de orgânico, reutilizável no lugar de reutilizável. E eu parto dessa questão porque vem aí a COP30, que vai ser realizada em Belém. Para quem não sabe, Belém, que é na capital do Pará, chove todo dia. E Belém é uma das capitais, assim como muitas outras no Brasil, inclui também São Luís, ela falta muito saneamento básico. E a COP30 vai ser lá. Quanto de lixo Belém vai receber, sabe? Outra questão também que vocês enfatizaram muito bem, essa questão da falta de fiscalização, né? Nós temos a Vale, para quem não sabe, a antiga Vale do Rio Doce, Companhia Vale, ela fundou no minério 2 cidades em nome do dinheiro. E a Vale, talvez não seja de conhecimento de vocês,
mas no norte e nordeste do país ela é muito forte, né? E ela tem sempre essa questão ambiental muito como uma propaganda muito forte dela, que ela preserva o meio ambiente. Mas se vocês verem a mudança no ambiente que ela faz, no ambiente que ela faz em Carajás, onde ela explora o minério, não é assim. Ela deixou 2 cidades abaixo do minério. É complicado a gente debater questões ambientais no Brasil. Então a equipe que vai debater é... Oi. Vocês... Marketing de alimentos ultraprocessados? Boa noite, meninas. Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela apresentação, tanto pelo layout, tá muito bonito e tá muito organizado, então parabéns. E queria comentar também que na apresentação, uma coisa que eu gostei muito... 5 minutos? Ah, tá. Uma coisa que eu gostei muito é que vocês conseguiram ir bem a fundo em cada um dos decretos, em cada uma das políticas, que foi uma das coisas que, lendo o trabalho de vocês, também está bem explicado, mas tem alguns que estão mais citados mais superficialmente, e na apresentação vocês conseguiram contextualizar e explorar bem o tema e todos os tópicos que vocês colocaram no trabalho. Então, eu queria deixar aqui o comentário. Ainda falando um pouquinho sobre o texto de vocês, ficou, como a Bia falou, muito mais claro, talvez, enquanto vocês estavam apresentando, do que no texto, né? Provavelmente porque o desenvolvimento não foi cortado em tópico, deu para entender muito bem, vocês indicaram muito bem o histórico, né, de 1940 até hoje, só que em diversos momentos vocês colocavam, tipo, conjunção de conclusão, e o texto ainda continuava, né? Então, vocês concluíam uma década e, ao invés de, por exemplo, separar por outro tópico para falar de outro assunto, vocês continuavam no mesmo. E aí acabou que, na hora de ler, isso acabou ficando um pouquinho confuso, né, para quem estava lendo. A gente também achou que vocês indicaram muito bem as políticas ambientais, mas faltou desenvolver, né? Algumas políticas vocês estavam assim, essa mudança foi fundamental. E aí a gente pensava, por quê? Né? Que você falava assim, agora eu vou ler o porquê. E o porquê não tinha. Então, acho que isso faltou também. Mas, no geral, deu, né, por exemplo, eu não conheço muito de meio ambiente. Consegui entender muito bem que existem políticas de 1940 até hoje que colocaram o Brasil no cenário de política ambiental que tem hoje. Mas não entendi o porquê. Né, entendi que existem políticas. Sei responder que essas políticas existem, mas não consigo explicar. Né? Então, acho que isso faltou no artigo de vocês. E aí, antes de passar para a Ju comentar um pouquinho, vocês falaram na introdução sobre o Shang, e aí depois vocês só retomaram isso mais na conclusão. Né? E aí, para a gente que estava lendo, talvez ficou um pouquinho confuso, entender essa relação no desenvolvimento do texto. Então, talvez também se der para explicar um pouquinho sobre isso. A gente pensou em fazer todos os comentários depois elas falarem, não? Pode ser? Tá. Aproveitando já sobre o tema, a gente também queria saber o porquê que vocês escolheram esse tema. Se vocês puderem responder pra gente também. Foi? Calma. Bom, eu vou começar explicando por que a gente escolheu esse tema. A nossa proposta inicial era falar basicamente como as políticas em si do Brasil são expostas através do livro do Shang. No entanto, conversando com a Milena, a gente percebeu que talvez não fosse o mais adequado, e ela pediu para a gente puxar mais para a questão ambiental e na questão de como conciliar a questão social, econômica e ambiental. Quem fez a matéria de desenvolvimento sustentável sabe, mais ou menos, a gente viu, e daí ela pediu para a gente abordar esse aspecto. E daí,
isso também é porque que a gente deixou o Shang um pouco de lado, mas ainda assim sobrepondo a nossa argumentação. Principalmente por quê? Porque a Milena, ela comentou que não era uma visão muito adequada em si, porque, particularmente, ela não achava uma visão muito adequada, principalmente porque ela acreditava que não havia essa puxada de escada no quesito ambiental e que, na real, você podia conciliar os 3 âmbitos e desenvolver o país. Então, a gente menciona o Shang no começo para, basicamente, depois explicar, durante o trabalho, como as pressões de outros países influenciam no Brasil. Por isso que a gente comenta que é importante ver o contexto do país específico. Então, como o contexto internacional afeta o nacional e tentando ligar isso com a ideia do Shang, mas não aprofundando muito, justamente para não entrar nessa dicotomia de é possível desenvolver ou não é possível desenvolver com os países desenvolvidos, acreditando em tal ponto da política ambiental. Daí a gente puxa um pouquinho isso na conclusão, a gente confessa que a gente deixou um pouquinho mesmo de lado no desenvolvimento, mas mais para tentar meio que retomar e não ficar só jogado ali. Mas no desenvolvimento em si, era mais para pegar essa ideia geral do que, de fato, analisar cada aspecto a partir da obra. Tinha mais uma pergunta também. Tá, enfim, a outra pergunta era, existem políticas, mas o grupo não entendeu por que existem essas políticas. Então, a gente achou que estava claro, mas aparentemente não, então eu vou contextualizar aqui. Basicamente, como a gente pega o contexto internacional de todos os protocolos, de todas as convenções que tiveram, a gente mostra isso e depois a gente aplica para o contexto nacional. Então, seria essa a motivação, por pressões internacionais que visam um consenso global sobre a questão climática e como o Brasil age a partir disso. Eu queria fazer só um breve comentário em relação ao que o grupo anterior ele deixou durante a apresentação, foi a questão da educação. Querem ver quantos de vocês aqui dentro de casa separam o lixo? Nem metade, né? E a gente está dentro de uma universidade de ponta que pesquisa meio ambiente todo dia. E aí, se a gente propagar isso para o resto do Brasil, como é que fica? Quantas cidades hoje tem a coleta seletiva que vocês conhecem? Acho que só São Paulo, né? É a única capital. Campinas também tem? São Paulo e Campinas, então. 2 no Brasil todo? Então não tem. Então, essa questão ambiental é sempre muito polêmica, tá bom? Palmas para a equipe, pessoal. Próxima equipe, por favor. É a Esporte Paralímpico no Brasil, por favor.